Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Hoje nós vamos iniciar o módulo 3 do nosso seminário teológico Palavra de Vida. A intenção era que esse módulo 3 fosse já a teologia sistemática, a gente abordando cristologia. Mas o nosso trabalho, o Seminário Palavra de Vida, é um seminário que, apesar de ter um material já todo projetado, eu já tenho a visão de todo o material, mas sempre a gente vai, ao longo do conteúdo, a gente vai fazendo ajustes, não é? E eu achei por bem que esse módulo 3, que vai ser um módulo curto, no máximo 2 ou 3 aulas, nós vamos apresentar, nós vamos estudar os tipos de teologia. Por quê? Porque o módulo 4, né, que vai ser teologia sistemática, vamos iniciar com cristologia. O módulo 4 vai abordar sobre teologia sistemática, mas há outras teologias. Então eu quero apresentar essas teologias para vocês. Nós temos a teologia bíblica, nós temos teologia histórica, nós temos algumas teologias, é interessante a gente conhecê-las, porque em qualquer momento nós vamos nos deparar com esse termo, então é bom a gente ter uma noção boa a respeito do que é cada uma delas. E por fim, nós vamos falar da teologia sistemática e o módulo 4 vai ser abordando a respeito desse assunto, a respeito da teologia sistemática. Aí o módulo 4 vai ser teologia sistemática cristologia, o módulo 5 vai ser teologia sistemática paracletologia, que é o estudo do Espírito Santo, e assim sucessivamente. Mas hoje nós vamos falar sobre a teologia bíblica. Então vamos ler aqui na introdução. Se você estiver assistindo a aula pelo celular, se você abrir a descrição do vídeo, esse texto que eu vou ler está na descrição do vídeo. Aí você vai assistindo a aula e vai acompanhando a leitura. E não esquece de copiar esse material e colar lá no seu arquivo do Word que eu tenho orientado, e você vai montando, você vai compondo a sua apostila. Olha só, já estamos no 3º módulo. Tem muito conteúdo ainda pela frente. E eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todos nós. Introdução. Talvez muita gente não saiba, mas nós temos diversos tipos de teologia. Por esse motivo, é importante conhecê-las, a fim de termos uma postura correta em relação a cada uma delas, uma vez que a metodologia usada em cada uma delas é diferente. A teologia bíblica, por exemplo, nos levará a entender o pensamento de determinado autor em uma época específica, enquanto a teologia sistemática vai trabalhar ao longo da Bíblia determinado tema. Cristologia, por exemplo, que é o estudo sobre Jesus Cristo. Veremos a seguir os tipos de teologia com os quais poderemos nos deparar no decorrer de nossa vida cristã. No entanto, lembramos que o foco dos módulos seguintes será a teologia sistemática, conforme nós já consideramos. Então, hoje nós veremos a teologia bíblica. A teologia bíblica é dividida em teologia bíblica do Antigo Testamento e teologia bíblica do Novo Testamento. Essa teologia é fruto de um trabalho exegético, resultado de uma profunda interpretação do texto bíblico, baseando-se nos pressupostos históricos e culturais, bem como na literatura dos textos originais, grego, hebraico e aramaico. O texto bíblico oferecerá o pensamento do assunto estudado e suas informações, havendo a necessidade de identificar e fazer com que as pessoas entendam a mensagem da narrativa bíblica. A teologia bíblica procura encontrar a coerência ao longo da narrativa, apresentando a mensagem de modo claro e de fácil entendimento. Ela é baseada na cronologia. Cronologia é o tempo, né? A ordem cronológica, no tempo, em sequência.
E vai acontecer, já está explicando, a sequência dos acontecimentos. Ele está baseado na cronologia e sequência dos acontecimentos históricos vividos pelo personagem bíblico. Por exemplo, se formos pregar sobre Moisés, precisamos entender os acontecimentos que o envolvem, a sequência cronológica dos acontecimentos bíblicos. Podemos falar da vida de Moisés quando criança, no cesto. Ele foi acolhido pela filha de Faraó. Ele foi cuidado por sua mãe. E aí nós podemos extrair os ensinamentos desse episódio, dessa época da vida de Moisés. Sobre os cuidados de Deus para com Moisés, o livramento que Deus deu para Moisés, sobre os planos de Deus na vida de Moisés. Deus tinha um plano na vida de Moisés e Deus o livrou. Também é possível falar sobre o jovem Moisés que recebeu a educação do palácio. Ele teve uma educação refinada. Os acontecimentos que fizeram com que ele fugisse do Egito, né, quando ele matou aquele egípcio que estava maltratando um judeu. Pode-se falar sobre a sua vida de pastor, pastoreando o rebanho de Jetro, seu sogro. Ele se casou, não é? O episódio da sarça ardente, o chamamento de Moisés, a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho, os 40 anos de sua peregrinação no deserto, os diversos acontecimentos vividos por ele durante a peregrinação, por exemplo, a revolta de Datã, Coré e Abirão, que se levantaram contra a autoridade dele, a subida dele no Monte Sinai, recebeu as tábuas, né, da lei, a murmuração do povo no episódio das serpentes abrasadoras, até chegarmos à sua morte. E aí, vamos pregar em qual momento histórico dos 120 anos da vida de Moisés? Nós vamos pregar em qual desse momento histórico? Olha só, falamos só de Moisés. Então a teologia bíblica é isso. Em qual momento que eu vou pregar sobre Moisés? Quando ele estava lá? Quando ele era criança, fala sobre o chamamento dele, quando ele enfrentou aquela revolta com Datã, Coré e Abirão, vamos tirar os ensinamentos ali, que aquelas pessoas se levantaram contra a autoridade de Deus. Uma coisa é você pecar contra a santidade de Deus. Você pecar contra a santidade de Deus, você pede perdão a Deus, você clama pelo sangue de Jesus na tua vida, você recebe o teu perdão. Outra coisa é você pecar contra a autoridade de Deus. Datã, Coré e Abirão eles se rebelaram contra a autoridade de Deus. Porque Deus tinha instituído Moisés e eles falaram: Moisés, se você está querendo se tornar príncipe entre nós, e começaram a enfrentar Moisés, até que Deus veio e agiu daquela maneira que nós vimos, a terra se abriu, Datã, Coré e Abirão, os seus familiares, as suas famílias, 250 homens que apoiaram Datã, Coré e Abirão, também todos eles caíram naquele abismo quando a terra se abriu. E qual é a mensagem que a gente tira disso? O perigo que é você pecar contra a autoridade de Deus, porque você pecar contra a autoridade de Deus, isso é o pecado da rebelião. Lúcifer pecou contra a autoridade de Deus, ele foi rebelde. E olha só o que aconteceu. Porque ele foi rebelde, porque ele pecou contra a autoridade de Deus. Então uma coisa é você pecar contra a santidade de Deus. Você se arrepende, o sangue de Jesus, não, o Filho de Deus te purifica de todo pecado. Agora uma coisa é você pecar contra a autoridade de Deus. A santidade, o sangue de Jesus te limpa. Agora e a autoridade? É o pecado da rebelião. E Deus não tem tolerância com esse pecado. Rebelar contra a autoridade de Deus, se opor contra uma autoridade instituída por Deus, questionar a soberania de Deus. Então, nesse momento histórico, você faz essa teologia bíblica extraindo essas lições.
Ou na época que Moisés era o bebezinho, né? Lá no rio, Joquebede estava ali, cuidou da criança. Olha o cuidado de Deus, que o neném voltou para a mãe dele, ele recebeu o amor de mãe, só que ela não podia falar que era a mãe dele, né? Mas recebeu o amor de mãe, foi cuidado pela própria mãe. Olha o plano de Deus, como é que Deus preparou tudo. Então a teologia bíblica é isso, você pega aquele momento histórico e faz a análise daquele momento histórico e extrai as mensagens. Aquele povo quando murmurou e Deus enviou as serpentes abrasadoras, também murmurou contra a autoridade de Deus, murmurou contra Deus, murmurou contra Moisés, reclamou do líder que Deus tinha colocado, reclamou de tanta coisa. Deus enviou aquela serpente. Aí depois Deus mandou a serpente de bronze, que simbolizava o quê? A misericórdia de Deus, o amor de Deus, porque quando a pessoa era mordida, olhava para a serpente de bronze, ela era curada, essa pessoa era curada. Em obediência à ordem de Deus, se olhar para a serpente, vai ser curado. Não é que a serpente tinha poder, a serpente não tinha poder nenhum. Quem curava, o que curava ali, o que trazia a cura para aquela pessoa, é que ela estava sendo obediente à ordem de Deus. Quem olhar para a serpente será curado. E Jesus mesmo disse, né, lá para Nicodemos, que assim como a serpente foi levantada lá no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, hoje não é mais serpente de bronze que vai me trazer vida. Hoje quem traz vida para mim é Jesus. Eu vou olhar para Jesus, o autor da salvação. E aí você começa a extrair a mensagem bíblica da teologia, você começa a fazer teologia bíblica, você extrai a mensagem daquele texto bíblico. Essa que é a ideia. Letra B. Se formos falar sobre Isaías e Jeremias, falaremos do período pré-exílico, ou seja, do período antes do exílio da Babilônia. Eles são profetas pré-exílio da Babilônia. Qual era a mensagem deles? Arrepende. Deus falava para Isaías, olha, o mal vem do norte, o mal vem do norte. E veio mesmo, a Babilônia veio e dominou o povo, e levou o povo cativo para o cativeiro babilônico. Se nós formos falar sobre Daniel e Ezequiel, vamos falar do período durante o exílio babilônico. Eles são profetas do exílio. Isaías e Jeremias, profetas pré-exílio. Daniel e Ezequiel, profetas do exílio. E se formos falar de Esdras e Neemias, nós vamos falar dos profetas do período pós-exílico. São profetas pós-exílio, depois do exílio. Acompanhe a leitura. Em cada um desses momentos nós temos uma teologia bíblica, que nós temos uma mensagem. Em cada um desses momentos nós temos uma teologia, nós temos uma mensagem. Antes do exílio era a advertência de Deus sobre a sentença que viria. Durante o exílio era a promessa de que eles voltariam para Jerusalém. Depois do exílio é a vitória contra os inimigos de Israel, Deus garantindo o seu povo e o cumprimento de sua palavra, de que eles voltariam. Veja que em cada momento histórico você tem uma mensagem, então você tem que fazer um recorte. E dentro daquele recorte você vai pegar um personagem bíblico. E dentro daquele personagem bíblico existe uma história, existe um contexto histórico, existe um contexto cultural, existe um momento que está acontecendo coisas ali. E aquele texto bíblico, desse momento você vai extrair a teologia bíblica, você vai extrair a mensagem bíblica para as pessoas. Isso é teologia bíblica. Se formos letra E, se formos falar do Reino Unido de Israel, nós vamos falar de quem? Vamos falar sobre Saul, vamos falar sobre Davi, vamos falar sobre Salomão. Se formos falar sobre Elias, vamos falar do reino dividido, na época de Acabe como rei do Reino do Norte, que ele levou o povo a se corromper, né?
Aí aconteceu aquele episódio lá no Monte Carmelo. Aí Elias chama o povo. Elias pergunta: por que cocheais entre dois pensamentos? Quer dizer, o povo está no vale da indecisão. O povo tá na indecisão. O povo não sabe quem que vai seguir. E ali Elias, né, Deus usa Elias para operar uma maravilha. Consome aquele holocausto. Falamos isso algumas mensagens atrás. Na reflexão diária, se não me engano, a reflexão diária número 2, está aí na playlist do canal, se você quiser assistir. E ali Elias foi oferecer o sacrifício, e Deus respondeu, e depois os profetas de Baal foram mortos, e ali Deus glorificou o nome dele, o povo reconheceu, só o Senhor é Deus. Então, quer dizer, esse momento histórico ali do Monte Carmelo, em que momento que era aquele? Era o momento que o Reino do Norte estava adorando a Baal, o Reino do Norte estava saindo dos caminhos do Senhor. Mesma coisa, se formos falar sobre Eliseu, também será no período do Reino do Norte. Nós temos várias passagens de Eliseu e Naamã, por exemplo. Aquele homem que veio de longe para poder receber uma cura. Aí ele chega lá: eu quero falar com um profeta, eu quero falar com um profeta. Aí o profeta manda Geazi falar: olha, ele mandou você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Que isso? Eu estou pensando que o profeta viesse aqui, que ele fosse fazer uma oração, que fosse cair fogo, que Deus fosse manifestar o poder, ia tremer a terra, eu ia sair daqui curado, ia acontecer um monte de coisa, eu ia sair daqui todo curado. Eu vou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, lá na minha terra tem rios muito melhores, com água muito mais limpas do que essa água barrenta aqui. Ele endureceu o coração porque ele queria que fosse feito de acordo com a vontade dele, mas não é de acordo com a nossa vontade, é de acordo com a vontade de Deus. Começa a extrair a mensagem, começa a extrair, fazer a teologia bíblica, é de acordo com a vontade de Deus que deve ser feito. Se era para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, era para ser 7 vezes. Se fosse 6 vezes, ele não seria curado. Na 7ª ele foi curado, e no Rio Jordão. E ele não ia fazer isso. Mas um dos seus servos, um dos seus soldados chegou e falou: Senhor, se fosse algo tão difícil, você não faria? Mas é só mergulhar 7 vezes ali e ser curado. É algo tão simples, as coisas de Deus são simples. Não precisamos complicar as coisas de Deus, o Evangelho de Deus é simples. Queremos complicar, porque eu tenho que fazer as coisas para ser salvo, eu tenho que fazer boas obras para ser salvo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que criar ritos, eu tenho que seguir ritos e rituais para poder ser salvo, porque eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo. Não, Jesus fez tudo por nós na cruz do Calvário. Tetelestai, está consumado. Eu já cumpri a obra da salvação, a dívida está paga, agora eles têm o perdão completo, o perdão de Jesus é completo. Aí você começa a aplicar, você começa a passear na Bíblia, não é o estilo de Naamã, não é o nosso estilo, mas é ao estilo de Deus, é de acordo com a vontade de Deus. E aquele jovem, aquele soldado, deve ser jovem, aquele soldado falou para Naamã: vai, Naamã, obedece. E assim também devemos ser como esse soldado. Vai, obedece, anda na presença de Deus, toma a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador. O Evangelho é simples, o perdão é completo, é gratuito por meio de Jesus Cristo. Aquela menina que falou para a esposa de Naamã: se ele fosse lá na minha terra, em Israel, em Samaria, porque lá tem um profeta, e esse profeta curaria o meu Senhor de sua lepra. Se você fosse até Jesus, você ia conhecer quem é o autor da salvação, você ia conhecer quem é aquele que tem poder para transformar a tua vida.
Assim como aquela menina, nós também podemos falar, não do profeta de Samaria, mas falar de Jesus de Nazaré. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus, o autor da criação. Jesus, o autor da salvação. Letra G, se nós formos falar sobre Gideão e Sansão, vamos falar do período dos juízes, que o povo se arrependia. O povo se arrependia porque vinha opressão, então o povo se arrependia. Aí depois Deus levantava um juiz, dava o livramento, aí o povo se corrompia depois que aquele juiz morria, aí depois o povo era oprimido de novo, aí o povo se arrependia, aí Deus levantava outro juiz, aí o povo ficava na presença de Deus, aquele juiz morria, e aí o povo se corrompia, aí vinha opressão, aí o povo se arrependia, e era esse ciclo. Aproximadamente 300 anos do período dos juízes. Vamos ler a letra G. Se formos falar sobre Gideão e Sansão, vamos falar sobre o período dos juízes, que o povo se arrependia, Deus levantava um juiz e dava o livramento. Né? O povo era oprimido, se arrependia, Deus levantava um juiz e dava o livramento. O povo se corrompia e era oprimido. Aí se arrependia de novo. Aí Deus levantava outro juiz. Depois que esse juiz morria, o povo se corrompia de novo. Era oprimido de novo. Se arrependia de novo. E o ciclo se repetia. O que nós vemos aqui? Nós vemos a longanimidade de Deus para com o povo. Vemos como o povo era inconstante na presença de Deus. E aí a gente começa a buscar essa teologia bíblica ali daquele período histórico. O povo se arrependia na hora que vinha o problema, na hora que eles eram oprimidos, o povo se arrependia, pedia perdão, Deus perdoava, levantava um juiz, aquele juiz trazia a libertação. Aí depois aquele juiz morria, enquanto aquele juiz estivesse vivo, o povo respeitava aquele herói, e ele andava na presença de Deus. Depois, quando aquele juiz morria, o povo se corrompia de novo, aí novos opressores vinham. E isso acontece conosco também, irmãos. Nós estamos bem hoje, glória a Deus, aleluia, está no manto, está aqui, está ali, amanhã já está derrubado, depois pecou, depois já está entristecido, eu vou parar, eu não quero mais, aí depois no outro dia já pede a Deus misericórdia, aí Deus vai e renova, o irmão ora por você, você vai no culto, é renovado, é restaurado, aí você está de pé de novo, vai no monte, os mistérios do monte acontecem ali, aí depois aí uma semana depois está com problema de novo, aí vem uma notícia ruim, fica abalado, fica abatido, e aí aquela inconstância que ele vai, que ele volta, igual Elias, que tinha acabado de ter aquela vitória lá no Monte Carmelo, logo depois estava fugindo de Jezabel, indo para uma caverna. Aí Deus foi lá na caverna, buscou Elias. O que está fazendo aqui, Elias? Aqui não é o teu lugar, volta lá para a tua missão, volta lá para o teu ministério, volta lá para o teu chamado, volta lá para a obra que eu coloquei nas tuas mãos. O povo de Israel, Elias, todos eles naquele revés, naquelas quedas, depois Deus vinha, levantava, restaurava. Nós somos assim também. A gente não pode criticar o povo de Israel, a gente não pode criticar Elias, porque a gente é assim também. E Deus vem com a sua misericórdia e nos levanta. E aí você começa a fazer a teologia bíblica, começa a extrair esses ensinamentos do texto bíblico. Dentro de um contexto histórico, dentro de um momento histórico, você tira aqueles ensinos específicos. Antes da Babilônia, olha, o mal vem do norte, povo, se conserta. Jeremias estava falando a verdade, foi perseguido. Aí você extrai. Durante o exílio da Babilônia, Daniel, Ezequiel chegava lá, o povo falava, Ezequiel está vindo aí, o contador de parábolas, o contador de fábulas está vindo. Chamaram Ezequiel contador de fábulas, e Ezequiel estava entregando para eles as visões de Deus. O profeta entregando a palavra de Deus para eles, e eles falando assim, o contador de fábulas está chegando. Olha só, irmãos, que luta.
Depois tem também, aí depois tem o período pós-babilônico, né? Quando eles ergueram ali as muralhas, Neemias, Esdras. Então o povo começou também a cultuar a Deus novamente na direção do sacerdote Esdras. Então isso é a teologia bíblica, você buscar o ensino daquele momento. Então vemos como o povo era inconstante na presença de Deus, e do mesmo modo hoje Deus é longânimo para conosco, porque somos como o povo de Israel, somos inconstantes. Isso é teologia bíblica, baseado em determinado período histórico, muitas vezes sobre um personagem bíblico. Precisamos focalizar o momento histórico e extrair do texto a mensagem bíblica que diz respeito à época escolhida. Por isso a teologia bíblica está relacionada com o contexto histórico e cronológico, sequência dos acontecimentos relacionados ao decorrer do tempo de determinada passagem bíblica. Amém, irmãos? Eu acelerei a leitura aqui porque o meu tempo está terminando ali, senão acaba e eu não termino. Então, meus irmãos, está concluída a aula em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos ricamente em nome de Jesus. E eu creio que foi uma aula muito proveitosa, muito rica e muito edificante. Desejo que Deus abençoe ricamente a sua vida em nome de Jesus.